Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar as mensagens, as palavras, a leitura bíblica que nós temos feito diariamente, ainda que muitas vezes uma situação ou outra possa tentar mente nos fazer mente olhar e achar que não vamos dar conta do recado que Deus tem para nós diariamente preparado. Mas aqui, a cada leitura, a cada circunstância, a cada situação que nós entendemos e compreendemos a forma, a maneira de Deus trabalhar, quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Olha só então, Êxodo 14, olha só como que é maravilhoso a forma de Deus trabalhar. Havia um lugar mais perto, mas Deus disse, vou levá-los para um outro lugar, para que eles não defrontem já com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então, no Êxodo 14, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, em Migdol e o mar, e acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim então fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com oficial no comando, e o Senhor endureceu o coração do Faraó do rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente, e os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando, o faraó, se aproximando do faraó dos israelitas, olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? Olha a pergunta que fizeram a Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? O que você fez conosco, nos tirando de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que povo realmente que estava vivendo uma confusão mental, uma confusão até espiritual, em meio às impossibilidades, em meio às dificuldades, em meio à ameaça que estava atrás deles, que era o exército dos egípcios. E aí disseram, olha só, nós nunca pedimos para sair de lá. E eles falavam, clamaram a Deus. Mas Moisés responde ao povo, não tenham medo, ficam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Olha que lindo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. A restituição que Deus daria a eles da liberdade ao qual nunca tiveram lá no Egito. Por mais de 430 anos viveram envergonhados, humilhados, escravizados, destruídos pelo próprio faraó. Mas então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Olha o que o Senhor disse a Moisés. Por que está clamando ainda? Ou seja, agora é hora de você agir. Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas, atravesse o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. E a seguir então, onde Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles.
pois a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se colocou atrás, quer dizer, colocou praticamente uma barreira entre o povo de Deus e os egípcios. Então ali a coluna e o anjo que estavam à frente foram lá para trás para poder estar na retaguarda do povo até que o mar se aberto e todos eles passassem de forma realmente tranquila, sem nenhum tipo de preocupação. E então a nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca. Olha só, o Senhor afastou o mar, ele dividiu o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma outra parede à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. E no fim da madrugada, no alto da coluna do fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Os próprios soldados, quando viram que realmente no meio do mar que estava aberto, eles foram adentrar o mar, e aí começaram a ver que seus carros começaram a ficar sem rodas, quebrou tudo, e falou: nossa, agora então vamos fugir daqui, porque o Senhor está lutando contra eles. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e os seus lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia neles perseguido, e os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Olha só como Deus elimina o problema que está atrás de vocês. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Olha só que maravilha que Deus operou pelas mãos de Moisés. Uma situação que parecia que não tinha mais definição, parecia que estava tudo piorando naquele momento. Saíram, para poder ir embora para a terra que mana leite e mana mel, mas em meio à caminhada, já os egípcios vieram atrás. O coração do faraó tornou-se endurecido. Vamos poder deixar os nossos escravos ir embora? E aí então pegou todo o exército e foram atrás deles. E tinha um lugar mais perto, mas Deus enviou um lugar mais longe. Falou assim: ó, passam por aqui, vão por ali. E Deus sabia que estava. Deus tinha o propósito, a direção, o caminho dele. Porque às vezes a gente acha que o nosso caminho é o certo, mas o caminho do Senhor é muito melhor do que o nosso. Então, se nós tivermos esse entendimento e essa revelação, jamais iremos discutir com o Senhor do que está por vir, o que está acontecendo diariamente sobre nós, sobre a nossa própria vida. De repente você está aí questionando uma direção agora, parece que é o fim, cheguei diante do mar vermelho, tem inimigo atrás, problema um atrás do outro, tanto na frente como atrás, como é que eu vou passar por aqui agora? E Deus então disse ao próprio Moisés: por que clamas a mim? É só você agora agir a sua fé, coloque aí a vara sobre o mar, ele vai se abrir. E começaram a andar sobre o mar, e o mar começou a se abrir. E já havia algum estudo que fala que hoje praticamente ali é o canal de Suez, que dá 30 quilômetros aonde foi aberto, porque o mar vermelho tem uma extensão de 2.500 metros, e na parte mais larga do rio é 300 quilômetros. Deus podia ter aberto tanto um dia como o outro, mas uma caminhada de um dia, então praticamente o que falam os estudos, que foi nesse local onde Deus abriu o mar, que tem praticamente 30 metros de extensão e no máximo de fundura 500 metros nesse lugar. Então, mas você vê, olha a dimensão do que Deus ele fez para abrir esse mar, para que eles pudessem passar uma noite inteira passando pelo mar. Os egípcios também foram atrás
Deus pega a nuvem de fogo, dá luz aos egípcios, faz ficar escuro onde estão os inimigos. Então é o que Deus faz. Ele cega, Ele abre os olhos, Ele cria meios, cria situações para nos abençoar a todo momento. Então é crendo, é confiando, é acreditando, tomando posse, e com certeza Deus sempre irá fazer o melhor para cada um de nós. Então creia, confie, Deus está no trabalho, não duvide, não reclame, não questione. Em meio a um problema que você possa não estar enxergando, vendo, não está resolvendo nada ainda, mas confia no Senhor literalmente, porque se Ele está nos dando essa palavra, porque Ele sempre nos deu, aliás, a liberdade, a libertação, porque naquela cruz Ele venceu por nós já somos livres, libertos. Deus deixa muito claro, não se torne a se colocar de novo num jugo de escravidão, um jugo de servidão, mas que você seja livre, que você seja abençoado. Ali que você vê problemas na sua frente, apenas acredite no que Deus tem o poder de fazer. Ali que alguém possa estar com o coração endurecido, Deus quer tratar, Deus quer trabalhar, e Deus vai realizar milagres e maravilhas sobre cada vida. Você viu que não só foi os primogênitos, mas todos aqueles que eram os homens que serviam ao faraó, que realmente oprimiram Israel por tantos anos. Deus também tratou com todos, e não ficou um só sequer. E o próprio faraó, então, ficando sozinho, abandonado, sem nenhum tipo de exército. Olha o sofrimento daquele homem, perdendo o seu primogênito, enfim, o que ele tinha de segurança, que era o seu exército, ali ficando sozinho e abandonado. Então Deus sabe trabalhar e realizar e fazer o melhor para cada um de nós. Então apenas creia, confia, acredite, Ele vai ser contigo, vai te abençoar, vai te prosperar ainda muito mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, então eu quero apenas te agradecer por este momento, essa grande oportunidade que você nos dá de poder falar do teu amor, do teu poder, e que a tua presença reine, governe, Pai, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, e que nada impeça que eles possam viver o melhor do Senhor. Então peça a tua bênção, e eu dou a minha bênção pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso e sobrenatural, que coisas extraordinárias aconteçam sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus.